O número de pessoas infectadas pela Covid em nosso estado tem crescido assustadoramente. A gente tem falado, a gente tem reportado, a gente tem registrado. Para se ter uma ideia, em Vinícius, em apenas 11 dias, nosso estado contabiliza mais de 4.000 novos casos da doença. Vamos conversar com ele. Vinícius Mecenas já está aqui com a gente. Uma ótima semana, uma ótima tarde para você, meu prezado Vinícius. Oi, Sérgio, boa tarde para você, para todo mundo que está aqui com a gente na TV Atalaia. Pois é, viu? Esse aumento no número de casos tem preocupado cada vez mais, principalmente os órgãos da saúde, do estado, do município. Como você falou, ao longo dessa última semana aí, os últimos 10 dias, foram mais de 4.400 casos confirmados, além de 20 mortes. Ou seja, um número muito acentuado para esse período de pós-pandemia que nós estamos vivenciando. Em relação às redes de saúde pública e privada, até o momento, cerca de 32 pessoas estão internadas na rede pública e 43 na rede particular. Então a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto com o diretor em vigilância lá da Secretaria de Estado da Saúde, o Marco Aurélio, que está aqui com a gente. Marco, boa tarde para você, bem-vindo aqui à tela da TV Atalaia. É um número muito preocupante, para essa semana. Sim, boa tarde. Por isso que a gente não considera que estamos pós-pandemia ainda. A gente teve 2 grandes ondas nos primeiros anos, que foram ondas mais graves, quando a gente não tinha vacinação. E durante esse ano nós já tivemos 3 ondas. São ondas mais curtas, que tem um pico mais rápido, e que pega as pessoas, principalmente, com muitos sintomas, as que estão pouco vacinadas. Mas a maior parte das pessoas tem tido sintomas mais leves. Quais são as estratégias que o órgão está fazendo justamente para conter esse aumento no número de casos? Na realidade, a principal ação é o monitoramento de casos. Então a gente identifica quando está aumentando os casos. Então a gente já vinha sentindo esse aumento de casos a partir tanto das internações, como da positividade de amostras e as orientações tanto para os serviços de saúde como para as pessoas também. A gente sabe que nesse momento a gente precisa melhorar a cobertura vacinal, mesmo que a vacina não proteja de todas as formas, as formas leves são comuns em pessoas vacinadas, ela protege de formas graves e formas que precisam de internação. Tanto que nesse período, mesmo nesse pico, a gente precisou aumentar pouco o número de leitos aí para que toda a população ficasse acomodada. Então, 2 pontos aqui que é importante a gente tocar, doutor Marco, que é a questão da testagem, mas também da atualização da caderneta de vacina, Sim, é fundamental que as pessoas que têm sintomas sejam testadas, sendo positiva, fiquem isoladas, cumpram o seu isolamento, para que não transmitam para outras pessoas, principalmente para pessoas que estão em tratamento para doenças neoplásicas, para câncer, pessoas imunodeprimidas, idosos, após 65 anos, principalmente, porque são pessoas que, mesmo vacinadas, podem produzir menos anticorpos. Então é importante proteger, em momentos de alta transmissão, essa população. Então, além da testagem e do isolamento, a vacinação é fundamental para a gente manter a proteção individual e coletiva. Dessas 20 mortes que ocorreram ao longo dos últimos dias, qual a avaliação que vocês já fazem? Foram pessoas que não tomaram vacina, pessoas com algum tipo de comorbidade, terceira idade? Então, a gente tem, dentre esses óbitos, diferente do que a gente via no começo, a gente tem pessoas com múltiplas comorbidades, pessoas que faziam tratamento de outras doenças e que a Covid ela não foi tão grave, mas que descompensou aquela doença de base. Idosos, extremos idosos também, pessoas que também têm, e pessoas que não completaram o esquema vacinal. Então a gente tem um panorama misto, pessoas que não completaram o seu esquema vacinal, ou pessoas que já tenham se vacinados há mais de 6 meses também e com múltiplas comorbidades. E, doutor Marco, muito obrigado por suas informações. Pois é, então, Sérgio, a recomendação, claro, é sempre as mesmas, higienizar as mãos, passar o álcool em gel, utilizar, claro, máscaras em determinados ambientes, para que a gente realmente não tenha essa outra onda de pandemia, de Covid, e que esses casos fiquem mais contidos, Sérgio?